Vamos lá, Provérbios 31:30. Vamos ler todos juntos? Talvez na sua tradução esteja a palavra graça, mas nós vamos ler com a palavra beleza, tá bom? 31:30, no 3, todos lemos juntos. 1, 2, 3. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Glória a Deus. Pensei que as irmãs iam dar um glória, só a irmã Paula que levantou a mão ali, né? Graças a Deus nós conseguimos encerrar a primeira sessão falando aos homens. E agora nós vamos dar início, dirigindo os nossos pensamentos de forma bíblica e levar as mulheres a estarem voltadas à palavra de Deus. Nós trataremos de dois assuntos, à semelhança do que fizemos com os varões. Vamos ver qual o papel da mulher como esposa e o que a palavra diz também sobre o papel da mulher como mãe. E assim como deve haver um empenho, um esforço por parte dos homens em cumprir a sua parte nessa missão de juntos conduzirem a família, este mesmo esforço e empenho deve existir no coração das servas do Senhor. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o papel da mulher como esposa. Não haveria outra forma de iniciar essa reflexão senão voltando ao Gênesis, quando na criação da mulher, por meio de um verbo, Deus vai revelar qual é a missão da mulher ao lado do seu companheiro. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18, embora o texto seja conhecido, mas abra para que a gente faça algumas definições desse texto. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, é Deus falando sobre Adão e a criação da mulher. Gênesis 2:18 diz assim: E disse o Senhor Deus, e o que foi que Deus disse? Vamos ler juntos. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quando a gente lê isso, né, no nosso português, pode ficar muito raso, muito superficial a proposta para a qual foi criada a mulher e qual a função que Deus deu a ela ao estar ao lado do seu esposo, do seu marido. Então, em algumas traduções, nós temos a palavra auxiliadora. Em outras traduções, nós temos a palavra adjuntora ou ajudadora, que tem o mesmo sentido. Se nós quisermos definir a palavra auxiliadora, significa, no termo original, alguém para dar o devido auxílio. A pessoa que vai auxiliar ao homem no projeto que Deus tinha ou tem chamado casamento e família. Mas definindo a palavra adjuntora ou ajudadora, que é a melhor para definirmos nesta noite, traz aí a ideia de uma ajudante que lhe correspondesse. Alguém que fosse igual e adequada para o homem. Uma ajudante certa que possa completá-lo. Aí as irmãs já tinham que ter dado glória a Deus. Porque antes da mulher o homem era incompleto. Mas agora com a mulher ele pode se completar e ser feliz da vida para a glória de Deus. E quando Deus criou a mulher, criou à sua medida. Então, minha irmã, sua primeira missão... Aí agora começa a esquentar as costas, né? Não é atrapalhar, não é ser pedra de tropeço, não é danificar a conduta ou a moral do seu marido, não é atrapalhar principalmente o ministério dele. Quer ver uma tragédia no reino de Deus? É uma mulher que não caminhe com a visão ministerial que Deus deu para o seu esposo. Já vi mulheres atrapalhando chamadas grandes, homens que seriam muito usados na terra, mas que as mulheres os prendiam, eram verdadeiras delegadas, né, irmão? Não podia ficar um minuto longe, que é telefone toda hora, e hoje as delegadas estão mais modernos, né? O homem
tem que ter o celular fuçado até a última pasta, que é para ver se tem alguma coisa. Ficam fuçando a vida, importunando o homem, tirando a paz, muitas vezes esquecendo que você não foi chamada para a missão ou para a tarefa de atrapalhar. Você foi chamada para completá-lo, para ajudá-lo, para auxiliá-lo e para estar ao lado dele para que ele cumpra a sua missão. Não saiu um glória a Deus, mas vamos lá. Então ela é ajudadora, adjuntora, uma pessoa feita à medida da missão que Deus tinha para o homem. E aí o segundo assunto que a gente vai tratar, que é um assunto muito delicado, que pouca gente sabe defini-lo de maneira correta e que há uma visão equivocada, principalmente por parte dos homens, por parte das feministas e de outros segmentos que interpretam isso de forma errada. Agora nós vamos olhar a mulher no seu nobre papel de submissão no casamento e no relacionamento com o seu marido. Diga comigo, submissão se faz necessário entender o que de fato quer dizer essa palavra. Então nós vamos compreender. Primeiro nós vamos dividi-la, porque de fato ela é a junção de duas palavras. Submissão, quando você divide, então nós temos sub, que quer dizer debaixo de. E quando nós falamos de missão, já é bem claro, profissão ou vocação. Então quando a gente fala de submissão, está falando que a mulher está sobre a mesma missão, debaixo da mesma tarefa, andando na mesma visão que Deus ha dado para o homem no sentido do casamento. Então já descarta essa ideia, diz que submissão é escravidão. De forma muito simples, a gente define submissão como alguém que está debaixo da mesma profissão, vocação, missão ou, na verdade, tarefa. É exercer uma missão de apoio, uma missão de base, de auxílio. Estar submissa é estar sobre a mesma tarefa, abraçando e exercendo a visão do marido no projeto do casamento e do lar. Agora o interessante é que quando você vai para o grego e vai buscar a origem dessa proposta de submissão, principalmente no Novo Testamento, isso aqui é uma linguagem bélica, é uma linguagem militar. Submissão significa alguém que coordena um determinado grupo, uma tropa, sobre a autoridade de um líder superior. Ou seja, a mulher está ali para coordenar os filhos, coordenar a casa sobre a supervisão do marido. O marido é como se fosse o líder geral, o comandante, para que ele pudesse saber delegar as tarefas e organizar tudo, porque uma casa sem liderança é uma casa desorganizada. E aí essa linguagem nos remete à ideia de que você pode até também liderar as questões em sua casa, mas que de fato Deus estabeleceu o homem como cabeça da mulher e sobretudo o próprio Deus como cabeça do lar. Mas para que a mulher cumpra essa missão, ela não pode cumprir de forma pressionada, não pode cumprir como uma escrava ou constrangida. Ela tem que ser levada a cumprir essa missão pelo prazer de estar ao lado daquele que Deus estabeleceu para ser o cabeça do lar. A mulher e o marido têm que seguir a mesma visão, e assim haverá uma submissão sem quaisquer dificuldades. Mas aí aqui surge uma questão, né, irmãs? Surge uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: pastor, e se o meu marido não estiver de acordo com a visão de Deus? Se ele não me ajudar, se ele não faz por onde eu ter esse prazer e essa satisfação de submeter-me no sentido bíblico, de estar ali pronto a que ele supervisione a casa, delegue as tarefas e eu possa caminhar junto com ele na mesma visão. Se esse marido não tem a mesma visão, aí entra o segredo de Provérbios capítulo 14, versículo 1, que você conhece de cor e salteado, ou pelo menos as mulheres deveriam conhecer. O que diz Provérbios 14, 1? A mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela mesma a destrói. Ou seja, habilidade, sabedoria,
bom senso, entendimento em tempos oportunos, para que você não entre em choque e faça a sua parte. Agora, para que essa submissão seja possível, no papel da mulher, existem razões para que a mulher venha adotá-la. E que razões teria uma mulher para ser submissa ou para ter esse papel de submissão dentro do casamento e dentro do lar? Vamos ver por quê? Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. É um texto conhecido, mas vale a pena ler, porque a gente vai detalhar e vai separando algumas coisas aqui. Olha, a primeira razão para a irmã, então, ser submissa no contexto do casamento e do lar. Diz o texto: mulheres, sede vós igualmente submissas. A quem? Aos vossos próprios maridos. Olha só essa expressão de Pedro. Para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja o que, irmãs? Meu Deus, as irmãs não estão acompanhando, não? É para vocês, irmãs. Vamos lá? Bíblia aberta. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Posso voltar à leitura? Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja o quê? Seja o quê, irmãs? Vamos lá. Para que ele seja ganho. Olha uma razão para a submissão. A primeira coisa a ser observada nesse texto, olha como a Bíblia é fantástica, é que Pedro poderia ter colocado aqui, ó: sejam submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele não for crente, mas Pedro não escreveu isso. Pedro escreveu: para que, se ele não obedece à palavra, por quê? Vai doer, mas eu vou falar, porque tem marido que é crente, mas não obedece à palavra. Tem marido que carrega a Bíblia, vem para a igreja, usa gravata, usa paletó, mas não obedece à palavra. Então não é só o fato de ele não ser crente. Pode ser crente, pode não ser crente. Desde que não obedeça a palavra, aí a irmã só terá uma razão para prestar submissão. E qual é a razão? Para que ele seja alcançado. Para que ele seja ganho. O problema é que a gente não acredita o que está escrito. Alguém começa a exercer o papel e diz: estou fazendo a minha parte, e não vê as coisas mudando, aí começa a dizer: eu vou deixar de fazer porque não adianta, eu também vou encarar de frente, eu também vou peitar, eu também vou falar à altura. Aí você desfaz tudo que você começou a construir. Se você acredita mais na sua filosofia, mais no seu pensamento, mais no seu conceito do que na palavra, está difícil para você construir um belo casamento e uma bela família. Agora, se a palavra inspirada de Deus está dizendo, se você me obedece, se você segue a palavra, pode ter certeza que quem vai ganhar é você. O seu marido será alcançado e será ganho sem palavra alguma. Glória a Deus. É para que ele seja ganho sem palavra alguma. E por que ele será ganho? Você está olhando aí a Bíblia? Por causa do procedimento de sua esposa. Olha aqui para mim. Assim como tem marido que não vem para a igreja por causa do procedimento da esposa, tem marido que pode se tornar mais crente por causa do comportamento da esposa. É infalível, irmãs. Às vezes, de fato, em todos os sentidos da vida, a gente quer tratar o assunto da nossa forma, da nossa maneira, até que a gente se lembra da palavra de Deus, e quando se lembra diz: mas a palavra de Deus diz isso, então eu vou fazer do jeito que a palavra diz. Pode ter certeza que uma hora Deus honrará o teu procedimento na presença dele, e as coisas haverão de mudar. Imagine só, ganhar um esposo, fazer ele se render, fazer ele se curvar por causa do seu procedimento. Há muitos anos eu escuto esse testemunho, não sei se alguém aqui já escutou, que um determinado marido, cuja esposa não era perfeita, mas tinha a sua dedicação em servir a Deus e ser submissa ao seu esposo, um dia estava em uma roda de bebida, e surgiu a oportunidade dos maridos conversarem sobre suas esposas. E cada marido foi zombando,
desdenhando da esposa e falando dos seus defeitos, de como eles tratavam as esposas. E eles viram que um daqueles homens estava calado, silenciado. E quando viu aquele homem silenciado, disseram: e aí, a tua esposa? Ela não faz nada disso, você não faz nada disso que nós falamos aqui? E ele disse: olha, vocês podem até não acreditar, mas a minha esposa tem um negócio diferente. Tão diferente que se vocês forem comigo agora, em casa, esse horário, já era madrugada, vocês serão surpreendidos, porque ela vai estar me esperando e vai estar lá com tudo preparado, sem menos que eu peça. E os esposos então ali naquela roda de bebida começaram a zombar dele, dizer: nada, sua esposa uma hora dessa até dormindo, não está nem ligando onde você está. E ele os convidou para ir na casa. E quando os convidou para ir na casa, conta esse testemunho de que quando eles foram próximos a bater a porta, a mulher já estava pronta lá a atender, com a sua Bíblia na mão, porque até aquele horário estava ali meditando, em oração em favor do esposo, e colocou aqueles homens para dentro de casa, naquele mesmo horário, tentando prestar um testemunho para o irmão. Eu não estou falando que isso aqui é uma regra, viu, irmão? Isso aqui é um testemunho. Tentando prestar um testemunho ao marido, fez ali um lanche para eles, fez um café, e aqueles homens voltaram para suas casas calados, silenciados. Aquele marido olhou para aquela esposa e disse: mas mulher, me explica, por que você procede assim, mesmo sendo que eu sou? E aquela mulher olha para o esposo e diz: é porque eu tenho um Deus a quem temo, e uma palavra a quem obedeço, e essa palavra me diz que um dia você também será um servo de Deus para caminhar comigo sobre a obra do Senhor. E não deu outra, aquele marido se rendeu pelo procedimento da esposa e se tornou um crente em Jesus Cristo para caminhar ao lado da sua esposa. Então eu estou aqui essa noite para te dizer: vai firme nessa proposta de fazer a vontade de Deus, e não só o teu marido, mas a tua casa será impactada e você verá mudanças para a glória de Deus. E não diga assim: pastor, eu não mudo, porque ele não muda. Esse é o problema, um esperando o outro mudar. Eu só vou mudar depois que ele mudar. E talvez a mudança que você queira nele, é você que tem que ter. Difícil de dar glória, né? Talvez a mudança que nós estamos esperando, somos nós que temos que exercer primeiramente. Agora, o marido não é crente, vai doer, irmãs, mas vamos lá. Aí a irmã, muito cheia de si, porque é crente, começa lá a chamar palavrão dentro de casa, discutir, brigar com ele, humilhá-lo. Aí depois, um certo domingo, chega para o marido e diz assim: vamos lá na igreja hoje? Ele dá uma olhada para ela: onde? Quantas vezes eu já recebi ligação, irmãos, de esposos crentes e não crentes. A irmã terminou, saiu de um culto de poder, ela voou num pé só. Ela chegou em casa, mostrou quebrando tudo, esculhambando o marido. Aí o irmão manda mensagem: pastor, o que aconteceu no culto hoje aí? Eu digo: porque eu acho que não foi bom o culto, não. Eu digo: pelo contrário, meu irmão, foi uma benção. Mas a mulher chegou aqui cheia dos capetas. O senhor deve ter tirado de alguém e colocado nela, porque ela chegou aqui ruim. E acontece mesmo, irmão. A irmã sai de um culto de poder, de glória, chega em casa, irmão, quebra tudo. Olha para quem está do lado e diz assim: vigia, irmã. Vai lá, diz: isso, vamos lá. Aleluia. Diz para ela: vigia, irmã. Diga comigo: a mulher submissa. Vamos lá, irmã, força. A mulher submissa pode ganhar o marido sem palavras. Agora, se não for submissa, pode falar 1 milhão e não ganha nada. Tá bom? Segunda razão da submissão. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 5, a última parte. Nós vamos só citar e depois nós vamos falar com mais detalhes esse versículo lá para o final. Vamos lá? Tito, capítulo 2, versículo 5, instrução do apóstolo Paulo. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada ou blasfemada. Olha a razão para a submissão. Se submeta biblicamente ao seu marido, para que as pessoas não zombem da palavra de Deus, e mais à frente a gente vai ver isso melhor. Terceira razão para a submissão, Colossenses capítulo 3, versículo 18, e Efésios 5, 22, você anota. Por quê? Porque lá está escrito que as mulheres devem ser submissas aos maridos, como para o Senhor, ou seja, quando exercerem o papel de submissão, farão isso pensando no Deus
que está lhes pedindo a submissão. Porque tudo que fazemos, fazemos para o Senhor e também fazemos no Senhor. Quarta razão para a submissão, diga comigo: não desconstruir a autoridade do marido. Assim como a igreja, sendo esposa do Cordeiro, não pode desconstruir a autoridade de Cristo. Vocês sabem que Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, vai fazer uma analogia, dizendo às mulheres que elas precisam ser submissas aos seus próprios maridos, assim como Cristo também o é à igreja. Só que aqui, irmãos, quando muita gente pensa que isso aqui é um álibi para tentar pegar as mulheres, esse texto na verdade pega os maridos. Porque a igreja só é submissa a Cristo com prazer, porque o texto diz que Cristo cuida da igreja, Cristo ama a igreja, Cristo zela da igreja, Cristo deu a vida para a igreja. Então, marido que quer mulher submissa, cuide da esposa, zele pela esposa, ame a esposa, faça o melhor pela esposa, e você vai ter uma esposa que com prazer vai ser submissa a você. Agora a semana para cair no fogo aí, ó. Como que a mulher vai ser submissa se ela tem um bicho dentro de casa? Como que ela vai ser submissa se o camarada é ignorante até o teto? É o seu lunga da vida. Ei, irmãos, cadê vocês, irmãos? Cadê os homens? Você que vai casar já sabe, não leva não essa ignorância para o casamento. E nós mesmos, às vezes somos grossos, somos ignorantes, explosivos. E as mulheres nem têm culpa da nossa explosão. Muitas vezes é coisa nossa, alguma coisa de trabalho, alguma coisa que aconteceu. E a gente chega em casa soltando tudo e esquece que a mulher está ali. E só vai ter prazer em ser submissa se tiver um marido que cuide, que dê a vida, que zele, que faça o melhor pela vida dela. Eita glória! Agora marido que xinga, que fala palavrão, que ofende, ainda quer submissão? Como? Como? Não pode. Você quer ter a submissão? Faça como Cristo. Cuide, ame, zele. Viu? Vai ter passeio de novo, irmã. Vai segurando aí que vai ter janta de novo fora. Isso, zele. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Outra razão para ser submissa. Diga comigo: a coordenação do lar. Mais forte, pois na família, por uma questão de ordem e unidade, deve haver liderança. Então veja bem, se você, irmão, olhe para mim, não for submissa, não viver sobre a mesma tarefa do seu esposo, seu lar vai ser desordenado. Porque por uma questão de ordem, tem que ter uma liderança dentro de casa. Você imagina só, vamos lá, imagine que a igreja existisse, a igreja, aqui, congregação, sem ter um pastor. Vocês fizessem o que quisessem sem ter um pastor para orientar, para ensinar, para pregar, ia dar certo esse negócio, irmão? Se com um pastor está difícil, se tendo liderança já vai empurrado, você imagina sem? Imagine essa nação, esse país, sem um presidente, que tendo um, já querem tirar a autoridade dele, já querem arrancar dele os direitos que ele tem como presidente da república. Você imagine como ficaria essa nação sem leis? Numa casa é a mesma coisa. O marido não é o tal mandatário, ditador, manda-chuva. Ele vai receber de Deus a orientação sacerdotal para o lar, a sabedoria de administrar sua casa debaixo do temor do Senhor e, em concordância com a esposa, coordenar o lar e os filhos. E quando não tem essa coordenação, irmãos, quem vai sofrer, quem vai pagar o pato, como diz o outro, muitas vezes é os filhos. Eu não sei se já falei para os irmãos que eu conheci um casal, que era assim, eles tinham 3 filhos. E o pai gostava muito de um dos filhos, não que gostasse de outro, mas dava preferência. E a gente sabe que tem. A gente ama todos, mas a gente sempre vê que tem um que a pessoa se inclina mais. E a mãe gostava de outro filho. Então, quando eles estavam desordenados dentro de casa, sabe o que ele fazia? Ele pegava o filho que ela mais gostava e, ó,
Mas batia, irmão, e ela ficava furiosa. O que ela ia fazer? Dar o troco, pegava o filho que ele gostava e ó. E ficava essa guerra dentro de casa. E a gente chamou e falou para eles, olha, vocês vivem uma guerra, que você só bate nessa criança por causa do seu marido. E você só bate nessa por causa da sua esposa. Então tem que ter essa coordenação. Pastor, mas se meu marido estiver numa posição errada, uma atitude errada, segura. Não tenta peitar ele na hora, porque vai ser pior. Tenha sabedoria de esperar o momento certo. Vá para o seu canto fazer o que você sabe orar, ou pelo menos deveria saber, que é orar, buscar a presença. E na hora certa Deus abre a porta, prepara o momento, e você com autoridade diz, vamos por aqui, porque por aqui o caminho pode dar certo. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Mas não, fica no bate-boca, na discussão. E o pior é que a parede é perto da do vizinho que não é crente, aí mora perto do outro, e aquele gritaria, e aquele bate-boca, e os filhos ouvindo, e os familiares ouvindo. A gente precisa ser prudente na coordenação do lar. Quem pode dizer, Jesus me ajuda? Terceiro, vamos agora para o perfil da mulher como esposa, segundo a palavra de Deus. 2 textos são suficientes e a gente termina ou caminha para a finalização. Vamos lá? 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Abra sua Bíblia, porque eu queria chegar aqui para a gente analisar esses textos. 1 de Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Irmão, um pequeno versículo já fala muita coisa. Vamos lá? Diz o texto: da mesma maneira ou da mesma sorte, as esposas sejam o que, irmãs? Sejam o que, irmãs? E também não maldizentes, sóbrias e fiéis na metade. Ah, tá, pensei que tinha alguém que não estava lendo. Vamos lá. Mas os princípios servem para a esposa de qualquer cristão. E aí a gente separa primeiro que, segundo a palavra, as esposas devem ser honestas. E o que é uma esposa honesta? É aquela que busca ser leal ao seu marido, mesmo sem estar sendo vigiada. Leal, honestidade, que seja de uma só palavra, que não conte 2 histórias, que o marido possa deixá-la em casa tranquilamente e sabe que ela é leal. Irmãos, é difícil dizer isso, mas alguém pode achar que não exista. Mas no contexto igreja existe sim esposas desleais, não honestas com seu próprio esposo, mentem acerca da vida do esposo, difamam a vida dele sem necessidade, abrem a boca de forma descuidada. Olha o que diz Provérbios 31:11. Vamos ler Provérbios 31:11. Vamos lá, ler Bíblia, que faz bem para a saúde espiritual. Olha o que diz da mulher virtuosa: o coração do seu marido confia nela. Irmã, que o seu marido nunca perca a confiança em você. Que o seu marido consiga ter confiança total e autêntica na sua pessoa. Para que ele possa dizer que tem dentro de casa uma pessoa, uma mulher honesta, que não deturpa nenhuma história, que não encobre nenhuma situação, que não passa a mão na cabeça dos filhos na ausência do pai, que não deixa os filhos a Deus dará, mas que o pai pode sair e ela vai cuidar da coordenação do lar. Que Deus dê a graça às mulheres de serem honestas na presença do Todo-Poderoso. Mas ainda, segundo esse texto, as esposas, segundo a palavra, não devem ser maldizentes. Eu nem vou definir isso aqui no hebraico, né? Ou no grego, mas no português, claro, no dicionário. Olha o que é maldizente. Quer dizer linguaruda, intrigante, fofoqueira, fala mal dos outros, contenciosa. Irmã, tem mulher que quando abre a boca, aqui não tem não, para começar uma discussão, meu amigo,
Meu Deus do céu. Pode amanhecer o dia e ela tem palavra. E é difícil, irmão. Quem fica falando ali. Abra sua Bíblia aí, vamos ler uns textos para dizer que é culpa do pastor Marcos. Você está em Provérbios? Provérbio 27, 15, vamos lá. O gotejar contínuo em dia de grande chuva. Vou parar bem aqui, irmão. Quem já morou numa casa com goteira, e aí deixaram uma lata na beira assim da casa, uma panela, né, irmãos? E aí começa a pingar assim, aí fica, tá. Aí você querendo dormir, aquele barulho, pá. Aí você vira para o outro lado, meu Deus, que goteira chata. Aí você é capaz de levantar para jogar a lata fora, cai na chuva, só para não ouvir aquele barulho. Pegou a visão? Então vamos ler o resto do versículo. O gotejar contínuo em dia de chuva e a mulher contenciosa, uma e outra coisa são igualzinhas. Meu irmão, fica ali que não para de pingar, parece a goteira pingando, é igualzinho, não para de falar. Guarda essa língua na boca, espera a hora certa de falar. Amém ou ai? Tem umas que dizem assim, fala é mesmo. Aí Deus diz, eu seguro é mesmo, então a benção. Vamos lá, Provérbios 25, 24, tem mais. Eita, olha como o texto começa. Melhor é morar sozinho, num canto, não é nem numa casa, é num canto de telhado, com a mulher. Leia aí, jovens, qual é a mulher? Diz aí, leia aí, vai. Com a mulher? Com a mulher? Na minha está mais feio, briguenta. Numa casa ampla, briga por tudo, irmão, por tudo, vive brigando. Não é nem culpa do marido, você acorda brigando. E acorda, meu Deus do céu. E os homens não ficam rindo não, que de vez em quando a gente acorda assim também. Eu de vez em quando acordo virado lá em casa, eu saio brigando, é com tudo. Aí quando o dia que eu brigo, fica tudo no lugar. Mas aqui no caso, irmão, é mulher que diretamente fica brigando com o marido por toda e qualquer questão. Irmão, você acredita que tem mulher que briga com o marido até porque ele vai para a igreja? Agora você só vive nessa igreja. Não falta muito não para ficar comigo. Aí pede para ficar com mulher e ela fica no celular, não fica com ele. Eita glória. Minha irmã, é melhor ter o marido na igreja do que no bar. É melhor na igreja do que no prostíbulo. É melhor na igreja do que em casa assistindo Netflix. Diga para ele, vai para a igreja mesmo, meu filho. Vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus. Lá é melhor. Provérbios 31, 12 e 26. Já tem, vamos lá. Por quê? Porque agora é a coisa boa do texto. Agora eu sei que tem as mulheres assim. Vamos lá. 31, 12. 31 é isso, 12. Vamos lá. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias. Aí completa com 26. E quando abre a sua boca, abre com sabedoria. E a lei da beneficência está onde? Na sua língua, ou seja, abra a boca para fazer bem e não mal. Efésios 4, 29 diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover edificação e que transmita graça para aqueles que te ouvem. Vamos abrir a boca direita dentro de casa, não maldizente, amém? Segundo a palavra, em terceiro lugar, as esposas precisam ser sóbrias. Diga comigo, sóbria. Diga comigo, equilibrada, temperante, moderada,
comedida, sabe se conter, controlada. Conta só para mim, não vou dizer para ninguém. A irmã pede o controle de vez em quando em casa? Fala não, deiteu aí. De vez em quando a irmã perde o controle. De vez em quando o marido tem que correr. Vou dar uma volta ali rapidinho, porque o negócio está pegando lá em casa. Hein? De vez em quando a irmã é estressada, é não, né? É não, né? Não, né? De vez em quando. E naquele período lá e tal, é legal também. Isso, né? Os maridos têm que correr, mas tem um marido abestado. Que sabe que a mulher não está legal e vai lá mexer. O que é que tu tem? Se ela disser nada não, sai de perto. Viu, marido? Se você chegar na mulher, o que é que tu tem? Se ela disser nada não, já está respondido. Cai fora, corre, sai de perto. Aí ele vai insistir. Não, eu sei que tu tem alguma coisa. Tu quer mesmo saber, infeliz? Tu quer saber o que eu tenho? Então, irmão, também tem a sabedoria. Não vai mexer. Não vai tutucar. Não vai provocar. Quem vai pagar o pato é você. Aí você perde a bênção. Fica lá na tua, quietinho no canto. Se quiser, ainda investiga com os filhos. E aí, como é que foi o dia dela aí? Tá bom o dia dela? Dá uma investigada que você vai dizer, não, ela passou, não, pai, ela passou o dia todinho aí, de cara fechada, brigando, aí você fica de longe, coloca o escudo, a armadura, coloca tudo, porque senão o negócio vai pegar pro teu lado, viu? É pro teu lado mesmo. Então vamos lá. Provérbios 31, 29, sobre a esposa moderada. A moderada, temperante, tranquila, segura, disse dela: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas a mulher moderada, ou seja, tu, és de todas a mais excelente. Eu profetizo isso para a sua vida, irmã. Provérbios 21, 19. Vamos lá, Provérbios 21, 19. Vamos para a Bíblia. Por quê? Porque se você não for sábia, não for moderada, não for sóbria, vai tornar difícil o seu convívio e vai acontecer isso aqui, ó. É melhor terminar o culto, né? É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritada. Graças a Deus, Dosiel, não tem irmã irritada. Não tem. Não. E o pior é que tem umas, né? Que de vez em quando o pastor tem que passar na rua. Isso já aconteceu em outras igrejas. Eu espero que aqui não aconteça, não. A irmã é um anjinho dentro da igreja, né? E um dia, de relance, eu fui passando na rua, na porta dela. Meu irmão, nem parecia aquela irmã. Diabo. E eu digo, meu Deus, é a irmã mesmo, é a avó dela. Ela está quebrando o pau dentro de casa. Mas aqui, meu irmão, na hora que o grupo se levanta para cantar, canta que é um canário, hein? Eita, que é uma alegria, o louvor. Aí quando chega em casa, que ela fecha a pasta do vocal, aí o negócio pega, né? Então, cuidado, não se irrite, vai devagar, vá com calma. Provérbios 21, 9 ainda, ainda tem. E mais uma vez, é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher, o que, irmãs? É a Bíblia, briguenta. Então, para de brigar. Dá uma controlada, não chega brigando, principalmente se o caba passa o dia trabalhando, viu? Ele ouviu um monte de coisa lá no serviço, um funcionário brigou com ele, outras pessoas, aí ele vai chegando em casa, em vez de você dizer boa noite, boa tarde, você já vai soltando os cachorros, os meninos, faltou o gás, faltou não sei o quê, essa casa está quebrada, você vai quebrando. Ah, não falta gás, é verdade isso. Esse problema aí a irmã Dete não enfrenta. Vamos lá. Continuando. Segundo a palavra de Deus, as esposas também devem ser fiéis. Diga comigo, fiéis. Ou seja, mostrar lealdade e não contrariar ou não trair a confiança depositada no seu marido. Irmãos, veja bem, olha aqui para mim. Eu vou usar um exemplo aqui clássico. A mulher de Potifar, irmãos. Gente, se de fato Potifar
e o restante do Egito tivesse acreditado que José tinha deitado com a mulher dele, José teria sido morto, irmão. Naquela época se morria por muito menos. Imagine acusar de se deitar com a esposa de um comandante do faraó. Mas sabe por que ele não morreu? Porque Potifar conhecia a mulher que tinha, irmão. Com certeza aquilo não foi o primeiro investimento dela, não. Ela deve ter atribulado outros homens. Só que ela encontrou um crente, um José, que diz: procura teu marido, deixa eu caminhar meu caminho, rapaz. E tem umas mulheres de Potifar por aí, viu, jovens irmãos? Cuidado. Cuidado que a mulher de Potifar ainda rouba a capa. Principalmente no celular, irmão. Quando for salvar o número, coloca só: irmã fulana, esposa de fulano. Não coloca irmãzinha fulaninha bonitinha. Cuidado. Se ela jogar coraçãozinho para ti, meu irmão, bloqueia. Bloqueado, na mesma hora. Vamos começar muito com você, bloqueia. Então José, irmãos, foi atacado por uma mulher de índole mal que não era leal, que não era fiel ao seu esposo. E agora eu vou falar um negócio aqui muito sério para guardar o coração das irmãs. Esse pensamento eu até escrevi. Para ser desleal nos tempos modernos, não é mais necessário ir a um motel, marcar um encontro de corpo presente. Basta dar um clique, um bate-papo, um contato indevido, uma troca de conversas ilícitas, uma troca de carinhos virtuais, e a infidelidade já se fará presente. Isso aqui serve para as mulheres e para os homens. Tem mulher, irmão, que aproveita, vou falar, que o negócio está em conflito no casamento, e aí se alguém chama ela para uma conversa, manteiga em cima da frigideira quente, se derrete. Nossa, meu marido nunca me disse isso. E tu anda dizendo o que para ele? Eu queria que meu marido falasse coisas boas. Tu fala o quê? Eu queria que meu marido me desse assim um poema, uma declaração de amor. E tu declara o quê? Quem quer colher, tem que plantar. Se você não planta, você vai colher como? Começa a plantar, aí você vai colher muitas coisas boas. Então, minhas irmãs, cuidado com a infidelidade. Diga comigo: Senhor, me guarda da infidelidade. Vamos lá, Tito capítulo 2 e a gente termina, que aqui está mais extenso. Tito capítulo 2, abre a Bíblia, não deixa de abrir não. Você veio aqui para aprender da palavra de Deus. De 3 a 5, as mulheres idosas, aqui tem a ideia de maturidade, de idade. Semelhantemente que sejam sérias no seu viver, marque isso aí. Como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para quê? Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então vamos lá. Continuando o que a palavra diz sobre o papel da mulher, ela precisa também ser séria no procedimento. Essa ideia de seriedade, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com a cara fechada, com o rosto. Seriedade é no saber se colocar no seu lugar. Saber como proceder diante das circunstâncias. Que eu vou dizer uma coisa, irmãos. É triste dizer isso. E inclusive no tempo que a gente vive, para se dizer isso, a gente tem que saber dizer com muita cautela. Principalmente no que diz respeito à ideia de sensualidade. Tem mulher casada que não sabe proceder na sua conduta, principalmente de vestimenta. Que em vez de ela resguardar o corpo dela para o marido, o corpo é uma fonte de exibicionismo para os outros.
quer que tudo esteja aparecendo, que tudo esteja muito bem apertadinho. Isso fica feio, principalmente para a mulher casada. Agora vai ficar difícil mesmo dar glória, mas segura. É umas vaidades na internet que a gente fala, ensina. Gente, eu volto a repetir, eu não tenho nada a ver com rede social de ninguém. Faça da sua vida o que você quiser, mas quando fizer, lembre que você é crente. Lembre que você honra o nome, que você é casada. Já viu as irmãs mordendo o berço na internet. Dedinho na boca. Aqueles filtros da internet, aquelas coisas. Vigia, irmã. Se coloque no seu lugar de mulher séria. De mulher que é respeitada. De mulher que homem nenhum fica tirando com a cara dela na rua. Porque quando olha para ela diz, aquela ali é crente, aquela ali é serva de Deus. Não é uma mulher leviana que passa querendo arrastar todo mundo e chamar a atenção dos outros. Mas não se pode falar isso porque não tem nada a ver, pastor. Eu tenho que ser bonita mesmo. Bonita assim. Vaidosa ao extremo, não. Leviana, não. Exalando esse espírito adúltero, profano. E quando anda na rua? Pastor, é pecado fazer academia? Não. Faça, continue fazendo. Agora vá vestido para a academia. Não é que não tem opção de roupa que você vá vestido com prudência, é porque você que não quer, porque tem opção. Até os que fazem moda fazem isso. Vamos fazer uma blusa mais comprida, vamos fazer um negócio mais bacana para aquelas irmãs que querem ir com a calça, com tênis, mas não querem estar à mostra. Mas tem uma não, irmã. Tem uma que se a blusa tiver que botar bem aqui, ela bota mesmo e a calça tem que vir bem para cá, assim, ó. Segura. Aí depois não adianta vir para a igreja não com aquele cabelão lá no pé, com aquela saia. Não adianta não. Não, eu não caio nessa não. Você é crente aqui dentro, você também é crente lá fora. Você se veste como santo aqui dentro, você se veste lá fora também. Então seja séria no seu proceder. E as jovens já começam aprendendo isso. E eu vou dizer para vocês que eu tenho moral para falar disso, porque eu já passei pelo mundo. A gente sabe diferenciar uma mulher sensual, leviana, de uma mulher séria. Pela foto dela a gente sabe, isso aí é leviandade. Isso é sensualidade, isso é para mostrar. Aprenda, ser casada. A mulher é muito nova. Sim, o que tem isso? Se comporte como uma mulher nova, mas séria. Que honra e respeite seu marido, é feio. Camarada sai por aí e a pessoa diz, rapaz, você ainda está casado? Ainda é sua esposa? Está tudo certo na sua casa? Olha isso aqui. Olha essa foto aqui. O camarada fica sem álibi, sem falar. Pastor, vou numa praia, vá, minha irmã, se banhe, fique à vontade. Beba água salgada, só não morra afogada, mas vai lá. Pega o solzinho, agora se vista direito. Também não estou mandando você banhar de terno e gravata, de roupa de oração. Escolha a foto certa para pôr na internet. Mas não, tem que botar o corpão. Ou o corpinho. Que é para todo mundo ver que eu estou delineada. Olha as curvas. O diabo está fazendo curva mesmo. Amém ou ai, irmãs? Isso, amém. Aqui tem mulher crente. Vamos lá. Segundo a palavra, as mulheres não devem ser caluniadoras. Irmão, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Como serva de Deus, casada, agora o Thomas vai pregar. Olhe para cá. Pelo amor de Deus, não calunie a vida de ninguém, principalmente de outra mulher casada. Não difame o seu esposo. Tem mulher que o esposo tem alguma fraqueza, alguma situação, e ela, em vez de ficar ali orando ou pedir ajuda na igreja, ela não vai falar para as pessoas descrentes.
vai difamar e caluniar o marido, vai dizer tanta coisa dele. Pastor, mas ele faz, sim. Vá orar e feche a sua boca, porque calúnia é pecado terrível e dói até nos ossos. Não difame seu marido. Buscar ajuda é uma coisa, difamar é outra. Saiba para quem falar, nem todo mundo vai saber ouvir. Vai sujar a imagem do teu companheiro. A gente conhece história de maridos que são difíceis, maridos que têm dificuldade, mas que a mulher fica ali, ó, segurando e busca ajuda no lugar certo. Vamos lá? Segunda palavra, a esposa não deve ser. Ah, isso aqui é legal, cara. Beberrona. Irmã. Tem umas irmãs que fim de ano não passa na igreja, não. Vamos pra praia, pra chácara, porque lá... Está escrito, bebe um pouquinho de vinho. A gente não pode embriagar, né? Aonde você aprendeu isso? De que Bíblia você tirou? Não, pastor, se preocupe não, já tem a gospel. Não tem álcool, não embriaga. Tem, irmão. Tem gente que se esconde final de ano para beber. Larga a cachaça de mão. Teu negócio é beber da água da vida. É essa que vai saciar tua sede. Não, só um cadinho de vinho. Tem, irmã? Você vai na geladeira dela, lá, o litro de vinho está escondido lá atrás e já está aberto. E o marido da ajuda, é Ananias e Safira. Não se embriague, você não precisa beber, porque aqui dentro tem uma fonte de águas vivas que vai saciar a sua sede. Diz também um texto que elas precisam ser mestras do bem. Mestra no sentido de ensinar aquilo que é bom. Mas o texto também diz que elas precisam amar o seu marido. Eu nem preciso falar detalhes de amor. O texto também diz que elas precisam ser castas. Olha mais uma vez aqui a pureza. O recato, o pudor, irmãos. Existe uma enorme diferença entre o uso objetivo, com propósito, para levantar a autoestima, para que a mulher se sinta mais confortável, se sinta bem, se vista bem, do que aquilo que é usado para pura vaidade, pura provocação. Irmãs, tem umas que chega para vir para a igreja, parece que ela não está vindo para a igreja. Parece que ela foi para outro lugar, menos para a igreja. Falta ser casta, ter pudor. Falta ter compromisso com o evangelho que professa sendo mulher de Deus. Mas a Bíblia também diz que elas precisam ser boas donas de casa. E eu encerro lendo Provérbios 31 em uma outra tradução para você saber o que é uma mulher que cumpre o seu papel de esposa. Os filhos a respeitam e dela falam muito bem. O marido não economiza elogios dizendo: muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou a todas. O encanto pode enganar, a beleza logo vai embora, mas a mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno Deus. Dê a ela tudo o que ela merece, adorne a sua vida com elogios. De pé comigo em nome do Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos, irmãos. Você tem um papel relevante como esposa. Foi chamada para ser ajudadora, adjuntora. Mas precisa fugir dos perigos que tem rondado a geração de mulheres nesses últimos dias. Submissão não é escravidão. Submissão não é estar por baixo, ser humilhada. Pelo contrário, Jesus levantou a moral das mulheres. E hoje elas podem ser esposas que são elogiadas pelo marido, pelos filhos. E o desejo da palavra de Deus é que tudo isso entre no seu coração de tal maneira
Que a partir de hoje tudo aquilo que estava fora de lugar no seu casamento e na sua família venha mudar. E eu tenho um conselho para você antes de orar contigo: não rejeita o que Deus fala. Só assim teu marido vai voltar a congregar. Deus abrirá uma outra porta para ele. Não rejeita o que Deus fala. Só assim Deus poderá abrir a sua madre e lhe abençoar com um filho ou com uma filha. Não rejeita o que Deus fala. Só assim o seu casamento poderá mudar, porque tudo vem de Deus. Não rejeita o que Deus fala, porque assim você verá seus filhos voltarem para a igreja. O que eu devo fazer, pastor, a partir de hoje? Mudar da noite para o dia? Não, irmã. O que você deve fazer é o seguinte: se posicionar diante de Deus com o coração quebrantado. E se alguma das coisas que estão aqui estavam implícitas na sua vida, você vai dizer para Ele: me ajuda, Deus. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero tratar o meu marido e os meus filhos bem. Eu não quero que esses pecados que foram falados e esses erros estejam presentes na minha vida. Eu quero cumprir o meu papel a fim de que a tua palavra não seja blasfemada e o teu nome seja glorificado. As mulheres estendam as mãos para frente enquanto eu abençoo a sua vida.